Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme Pereira e nós estamos aqui inaugurando, começando esse primeiro vídeo em que os físicos relatam a sua história. Eu vou começar logo pela minha, já estou aí na coordenação do site e lembrando que o mais importante desses relatos de professores, nesse bate-papo com professores, é o professor contar a sua história, como conheceu a física, o que pensa da física, como chegou lá, qual é a sua formação, onde é que ele trabalhou, onde é que ele estudou, onde ele nasceu. Então a gente precisa saber a história sempre das gerações anteriores, para que as novas, as futuras, aprendam e saibam filtrar a parte boa e tirar a parte que não foi tão boa, para poder melhorar o conhecimento da física e a sua aplicação no seu ensino e também na sua pesquisa, tá? Bom, o meu nome completo é Guilherme Pereira da Silva, Eu nasci na cidade do Cachoeiro do Itapimirim, no Espírito Santo, e não conheci tão bem a minha cidade porque só fiquei lá até mais ou menos 9 anos, 8, 9 anos. Eu vivi lá, sou filho de Washington Pereira da Silva e Nietzsche Moreira da Silva, e tiveram 7 filhos, eu sou um dos 7. Hoje, cada um mora num estado diferente do Brasil e nos harmonizamos muito bem, e cada um tem uma profissão diferente. Eu sou o único professor nessa área, me chamam até de professor Pardal. Tá? E o importante é que, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo o conhecimento da física paralelo à nossa vida. Então, contar a vida de um físico também faz parte de entender como ele pensa daquele jeito e de que maneira ele está transmitindo para as futuras gerações. Eu, com 9 anos, meu pai era comerciante, comecei a fazer comércio de café em Cachoeiro do Itapimirim, mas teve uma crise no café e nós fomos para o Rio de Janeiro, para a cidade de Duque de Caxias, me lembro até hoje. Nós fomos de trem, trem fumaçando e tal, pequenininho, chegamos lá, aí ficamos num comércio que ele estava tentando reerguer, e conseguiu, um comércio de madeiras, Então, aos poucos foi melhorando o comércio de madeiras em Duque de Caxias, fornecendo madeira para a fábrica de móveis coloniais, E ali eu me criei, Fiz o primário numa escola pública, a escola Rio Solimões, E depois fiz o ginásio, que hoje é o primeiro grau maior, o antigo ginásio, no Colégio Independência, um colégio particular. E até esse iniciozinho eu não me interessava muito por estudar, não aprendia direito porque os professores tinham uma didática que não me agradava, Até que uma professora de ciências, que por sinal até esqueci o nome dela, e uma professora de história, chamada Thelma, essa me lembro o nome, me fizeram ficar fascinado pela ciência e pela história, Ali eu comecei, despertou o sentido de estudar, Dali em diante eu não parei mais de estudar, lá pela 7ª série, mais ou menos, do ginasial. E dali comecei a estudar mais e mais, cada vez mais. Depois fiz o ensino médio no Colégio Duque de Caxias, colégio particular também, fiz um ano lá, mais um segundo ano na AF, de Caxias também. E depois fiz o curso Galote, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, Tinha um cursinho para vestibular. Então ali me preparei para o vestibular, todas as manhãs ia cedinho, estudar lá em Copacabana, saindo de Duque de Caxias, que é uma distância muito grande, Então me preparei bastante, acho que nunca estudei tanto na vida como naquele ano, do 3º ano do ensino médio, e passei para o curso de Química, que eu sempre era maravilhado por Química, também gostava de Física e também gostava de Astronomia, Essas são as 3 disciplinas que eu mais me interesso, me aplico, E uma coisa interessante é que a primeira opção que eu fiz para o vestibular, você podia escolher qual faculdade ia, tinha a sua ordem de preferência. Eu pedi para fazer a segunda entrada. Então, quando eu passei no vestibular, nunca entrei logo na universidade. Eu, por opção, queria entrar 6 meses depois, na segunda entrada que você escolhia. Aí fui fazer na UF, na segunda entrada. Mas por que segunda entrada? Todo mundo que passa no vestibular quer entrar logo na faculdade. Mas eu tirei 6 meses para estudar só aquilo que eu gostava, Então, antes de entrar na faculdade, eu sabia que ia encontrar disciplinas fortes, de matemática, de física, de química, etc. Mas que eu poderia muito bem ali,
desenvolver coisas que eu gostava, né? Então fui estudar, né? E também precisava de dinheirinho para comprar os livros, pagar a passagem, etc, né? Aí comecei a dar aula nesse intervalo, né? Nesses 6 meses comecei a dar aula e também aula com autorização precária, né? Assim, provisória, né? Em alguns colégios, meu irmão tinha ensinado em alguns colégios, me indicou para aqueles colégios, né? E o primeiro colégio, eu me lembro até hoje, que eu fui dar aula à noite, né? Para supletivo, né? Os alunos, eu era o mais novo da classe, o professor era o mais novo, porque era para alunos já com idade avançada, de 30, 40 anos, que não tinham estudado e faziam supletivo à noite, né? E dei aula ali, depois fui para o colégio Cruzeiro do Sul, né? Interessante que quando eu saí dessa primeira escola, né? O primeiro mês o diretor me pagou, o segundo mês não pagou, o terceiro mês não pagou, o quarto mês não pagou. Aí quando eu vi que ele não estava pagando direito, estava em dificuldades, a escola, não sei o quê, aí procurei outra escola, né? Nessa outra consegui, o Colégio Cruzeiro do Sul. E é interessante que quando eu saí, né? Um aluno chegou a mim, professor, o senhor vai para a escola do Cruzeiro do Sul? Vou. Ele disse, professor, será que o senhor conversando com o diretor lá não consegue um descontozinho de 20% para mim, não? Eu falei, eu vou conversar. E liguei para o diretor naquela mesma noite, né? Aí, o senhor pode dar um desconto de 20% para um aluno que quer ir para aí? Aqui, aluno meu. Pode sim, pode trazer. Aí naquele momento, tá bom, eu avisei o aluno, olha, vai dar um 20% de desconto a você, não tem problema não, pode ir comigo, eu vou até para lá agora, se você quiser ir comigo. Tá bom, aí me despedi do antigo diretor, né, ele acertou minhas contas e fui lá para o colégio com esse aluno aqui. Professor, tem um outro aluno que também está interessado, eu vou chamar, viu? Tá certo, daqui a pouco quando eu venho, aquela multidão atrás de mim. A turma desse noturno supletivo tinha 20 alunos, 15 foram comigo para o outro colégio, né? E o diretor ficou doido, né? Eu perdi a turma. Quando eu cheguei lá na outra escola, aí me apresentei, eu vim aqui me apresentar, eu sou o professor, estava indicado, e trouxe uns alunos aí que estão interessados em ficar nessa sua escola. Pode entrar. Quando entrou 15 alunos, aí ele disse, professor bom é esse, é que traz os alunos. Aí fiquei nessa escola por vários anos, né, ensinando química, né, estudando durante o dia e trabalhando à noite. E isso foi durante o tempo todo lá na UFF, né, Federal Fluminense, em Niterói, e passei 1 ano e pouco mais ou menos lá e depois pedi transferência para a UFRJ. Fui para a UFRJ fazer o curso, né, estudei lá na UFRJ e durante esse tempo todo também fiz um curso de astronomia em Petrópolis, né? E foi nesse momento que eu me maravilhei com a astronomia, que eu já tinha me maravilhado antes, né, na minha cidade, pelo céu estrelado, mas fui estudar matematicamente. Aí fiz lá em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis, fiz o curso de astrometria, né, de relatividade, né, de toda a parte de astronomia básica, né, de planetas, coordenadas, etc., e hoje a minha base foi essa na Universidade Católica com o professor Alaor Simch, né, que praticamente me despertou para a física e para a astronomia. E de lá eu vim para Recife, né, e aqui estou estabelecido desde 81, quando eu cheguei aqui, né, tive 3 filhos, hoje tenho 4 netos, né, e me adaptei bastante à cidade. Aqui fiz o curso de licenciatura em Física na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Depois fiz uma especialização na área de educação, né? Na Universo, né? Um curso que eles vinham aqui dar o curso, fiz a especialização em educação. Depois fiz o mestrado no ITEP, né? Sobre tecnologia ambiental, né? E depois fiz o doutorado na UFPE, em oceanografia física, né? Conhecimento da física e da geofísica na UFPE. Então, muita gente se acha espanto, o seu currículo é bem variado, né? Física, meio ambiente, educação, oceanografia, é variado. Porque eu sempre tive aquela ideia, quando eu era jovem, né? De estudar a ciência como um todo. Existe uma lógica na ciência, né? Elas se unem, se juntam. E a física era a disciplina que mais assim, me chateava, né, na época que eu estudava, porque essa disciplina, todo mundo sentia dificuldade, né, e eu achava que ela devia ser ensinada de uma maneira diferente.
E essa maneira diferente foi exatamente o que me levou a ensinar física, né? De não ficar naquele formato, né? Mudar a forma de ensinar física. E comecei a ensinar física, né? E química também, de um jeito diferente, em que juntava a teoria com a prática, né? Então, todos os colégios em que eu trabalhei no Colégio São Bento por 4 anos, depois fui para o Colégio São Luís, né? Onde passei 26 anos, Colégio Marista São Luís, né? De 1985 até 2010, eu ensinei lá, e sempre na área de laboratório, né? Por quê? Porque a parte teórica, tem professor demais que ensina a parte teórica, mas a parte experimental a maioria das escolas não investe, né? Então a gente acha importante ter esse compartimento, porque todas as ciências, na realidade, elas têm que ser estudadas de 3 pontos de vista. Do ponto de vista formal, né, que é o ensino da matemática, dos conceitos vistos da teoria, propriamente dito, da parte experimental, né, onde você vê aquelas teorias funcionais e afastar as que não funcionam, né, ver a metodologia científica, que é importante. E a outra parte, que é a parte social, né? Para que serve aquela ciência, né? Os países que têm a melhor física são aqueles países mais desenvolvidos, que investem mais na física. Então ela tem uma importância social que muda a vida das pessoas, né? Há uma diferença muito grande em você ter uma tecnologia, né, desenvolvida pela física que cria celulares, computadores, e você não ter essas. Então muda completamente a estrutura da sociedade, se ela é dependente ou não de quem tem aquele conhecimento. Então ter esse conhecimento social ou histórico, digamos assim, o conhecimento experimental e o conhecimento teórico. São essas 3 partes, tem que ser dividido. Então geralmente a gente vê só a parte teórica, né? Então essa parte teórica deixa a física com muita falta de outras coisas, né? Importantíssimas. E por isso é que a gente tem que passar essa experiência para os mais novos, para que eles sempre analisem a física nesses 3 aspectos, né? Que na realidade são os aspectos do interior do ser humano, né? O ser humano também é dividido em partes. Você tem uma área sua formal, em que você tem que trabalhar, se esforçar, exercer aquilo. Tem uma atividade prática, você tem que saber fazer as coisas. E tem uma parte filosófica, digamos assim, de interpretação da realidade, né? Como é que o mundo funciona, a sua parte espiritual, a sua parte filosófica, a sua parte histórica, essa parte é importantíssima, da razão de ser. E a parte prática e a parte formal, né? Você tem que ter uma profissão, né? Exercer a sua função, seja você empresário ou professor, mas trabalhe, né? Sempre pensando que essas 3 partes precisam ser valorizadas, e no ensino a gente vê que isso é extremamente importante, tá bom? Então fica aí o meu relato, né, o meu primeiro, e vamos colocar os outros professores para que contribuam, né, com todo o seu legado de física. Cada um teve o seu legado. Eu tenho 43 anos que eu ensino física, química e astronomia, e estamos aqui compartilhando com todos, para que todos, no futuro, a gente lapide a física para que ela melhore cada vez mais, tá bom? Até a próxima.